Beleza, gente? Vamos lá. Vou falar agora aqui sobre a versão do 2026 do Embroidery Studio. E não é somente, vou repetir aqui sobre como salvar suas configurações. Agora vamos explicar melhor essa nova atualização que tem agora e como é feito agora o salvamento dos seus arquivos pessoais. É, ficou mais agrupado agora, que se voltar atrás antigamente que era mais manual, e agora assim, dá para fazer, dá para fica tudo agrupado em um local, agora o salvamento deles, assim, separado assim, do onde é a instalação do programa. Ou seja, já está salvando os seus arquivos pessoais de criações de vários os arquivos formato motivo, etc, configurações, personalizações, janelas, programas, ferramentas também. E porque caso você formatar não, caso você desinstalar o programa ou vir uma nova atualização e ter que. Ele já vai carregar novamente e vai tentar manter sempre quando reinstalar novamente a nova atualização, suas propriedades, tudo salvo direitinho. É para ser assim. Caso não. Por exemplo, que vai variar. Às vezes pode o layout das suas ferramentas ficarem todo bagunçado e você ter que reorganizar novamente. Se tiver feito uma cópia de segurança do layout, dá para restaurar se acontecer isso. Porque na verdade tem que funcionar de forma que você desinstale, reinstala novamente, tudo isso e tal, e vai manter do jeito que você tem suas configurações. Anteriormente a gente tinha que fazer uma cópia de segurança, quais são os arquivos que geralmente salvam as suas informações, que eu já explico que são três desde a versão do 4.8 e de 2025, de algumas que seguiam quase a mesma coisa, porém em locais diferentes, novo. E ficou melhor agora nessa versão de 2026, deu uma melhorada nas atualizações. E uma coisa que a gente tem, eu vou mostrar que a gente tem que fazer é sempre uma das cópias pelo menos de layout. Layout eu falo assim, as ferramentas que estão que a gente personaliza, localização de cada ferramenta, seu gosto de escolher onde vai ficar. Aí essa é uma. Outras duas, elas representam um percentual de certas configurações e outras também, outras propriedades que a gente possa definir. Uma, ela reserva tudo que você mantém e quando fecha e quando abrir o programa novamente, ela vai estar daquela forma, da última vez que você manteve. Então, eu vou aqui nesse vídeo fazer um pouco diferente, mostrando tudo o que eu fiz, que eu faço, como é que eu deixei aquilo, por que eu botei isso aqui, como é que coloca isso, para deixar bem organizadinho aqui. E você, sempre que você for abrir o programa, ele está lá bonitinho do jeito que você deixou. Como você quer, seja na paleta de cores, criar suas paletas de cartela de cores de linha que você utiliza, colocar a quantidade de cores aqui limitada, dependendo da resolução do seu monitor, criar suas cores aqui, essa aqui é a versão que está padrão aqui. Eu vou utilizar agora. Eu, apesar de gostar de traduzir, melhorar a tradução, no 4.2 já foi feito e desde a versão de 2026 a 28.1, eu tinha feito, mas porém não fica mais viável fazer por questão de quando eles atualizam, vai estar vindo atualizações, eles geralmente é quase uma instalação nova por cima. Então gera novos arquivos tudo, e não compensaria refazer tudo novamente. Só apenas aquela que fica faltando, que eles não fizeram, não fazem, é um arquivo, pelo menos é um arquivo separado, em que eu tenho acesso, eu configuro, que é aqui da ferramenta mais cores. Eu chamo assim de mais cores porque geralmente ela fica aqui. Aqui está é a única que mantém em inglês, More Colors. Aí fica aqui tudo em inglês aqui também, ó. Aqui em inglês, inglês, inglês. E aqui também inglês, tudo em inglês. E qual a vantagem? Assim, como é só esse arquivo, ele é único, ele não pode ser substituído, não tem problema. É só um carregamento para gerenciar a questão de cores e algumas informações, são poucas, e por isso que funciona. É o que dá para fazer, por mais que atualize, se eles ainda vão estar mantendo a mesma versão do arquivo, que relaciona a isso aqui, então funciona. Aí se notar que mudou uma versão, aí eu já atualizo e coloco o link para vocês colocar também. Tem alguns vídeos já tá no canal aqui que vocês podem sobre a tradução da ferramenta mais cool.
Tá para as duas versões, a antiga e a mais nova. Bom, para quem quiser, só vim aqui colocar tudo pronto. Cores recentes, mais cores, então, tudo que. E também os balãozinhos aqui, ó. Eu coloquei de acordo com o que vem descrito. Algumas não faz nem muito. Azul petróleo escuro, aí verde escuro, aí verde oliva. Não sei se o tom tá correto, limão, verde neon, amarelo, castanho, isso aqui parece sabor, mas eu deixei de acordo com o que estava em inglês e a tradução levou, de acordo com o que ela levou. Pronto. Então eu deixei 100% essa ferramenta já traduzida. Beleza, então vamos lá. Por onde começar? Ao abrir o Embroidery Studio pela primeira vez, a gente vê que ela tá com poucas ferramentas ativas, ela tem a forma de fábrica. E que quando a gente clica no botão direito aqui nessa região, a gente vê várias que estão desativadas. Então, aqui vai de cada um. Você ativar quase tudo. Essa daqui eu deixei desativada porque não é falta de encaixe, é porque também não vai fazer sentido para mim. Esse recurso legado também, não uso em máquina antiga, nem disquete, então também não vai fazer sentido. Essas outras aqui, que tem as lantejoulas, miçangas, tem alguns outros aqui, enchimento de estresse, então que não. Por mais que a gente não utilize aqui no Brasil, ainda não cheguei a procurar ter conhecimento disso aqui, elas estão aqui só para complementar mesmo. Eu coloquei tudo junto porque geralmente essa região eu não vou mexer muito nela. E beleza, então aqui ó, eu coloquei como eu padronizei para mim. Da forma que eu trabalho, eu vou explicar aqui de uma forma, do porquê que eu botei ali, porquê que eu coloco aqui. Então cada um pode criar o seu, mas você vai tentar descobrir a forma de trabalhar e você pode colocar a aproximação, vai testando. Eu praticamente testei algumas vezes. Quando eu comecei uns trabalhos de mentoria e tal, as categorias de desenho, algumas coisas assim, foram mudando, porque já que vou usar isso, eu vou colocar aqui agora. Pronto. Fiz uns testes. Cheguei a uma definição. Então, tudo isso, quando eu mudo, eu salvo. Mudo, eu salvo. Por quê? A gente sabe, vai formatar alguma coisa ou vai precisar instalar novamente, aí não tem que fazer tudo novamente, essas pré-configurações, né, que estão salvas. Principalmente as importantes, quem gosta muito de criar as configurações de estilos. Então, as ferramentas de estilos, elas agrupam muitas configurações para a gente resolver em um clique só. E isso acelera muito a produtividade, né, de criação. Paleta de cores é uma das principais. Desde o início, pouca gente, eu não encontrava pessoas que colocaram soluções de como. Eu quero. Era sempre o nome Colorway aqui, a paleta de cores padrão de fábrica. E o que você mudasse ficava salvo no documento, mas quando você fechava e você abrir um novo documento, sempre era o padrão. Então, eu sempre busquei procurar entender como é que funciona isso e encontrei. Hoje estou de boa, tranquilo aqui, faço tudo aqui, vem uma nova atualização, procuro aprender como é que funciona, o mecanismo que eles criam, onde vai colocar as pastas. E assim, nesse 2026 ficou muito bom, porque eles colocaram tudo em um único lugar. Então, vai ter explicação aqui bem técnica, então você que tem o software atualizado e está começando a mexer, sabe trabalhar mais ainda, não tem aquela experiência técnica de como é que faz isso, como é que deixa isso. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, então quem vem aqui só para saber direto aonde onde é que tá, tudo, não, pode sair daqui desse vídeo, que nem adianta você vir aqui para ficar, já querer só onde é que fica não, e não quer saber a teoria como é que funciona, né? Então, tchau. Eu vou explicar aqui de forma para quem quer aprender, quer entender, porque é seu, você vai estar usando, você vai precisar saber trazer de volta os seus arquivos, entender como é que funciona. Você vai aprender. Então, não adianta você querer aprender o software do Embroidery Studio, tudo, não tudo, né? Não dá para nem todo mundo saber tudo. E não ter conhecimento básico assim de informática, né? Isso atrasa mais ainda. Não saber o que é pasta, subpasta, onde é que acessa, onde é que tá, quais são as teclas, qual o funcionamento do menu, essas coisas. Coisas padrões de salvamento e tal. Beleza. Então, não tem coisas que ninguém não é obrigado a saber, mas algumas coisas aqui quer aprender, dominar o software, então vamos lá. Eu sei que todo mundo sente falta quando começa a usar, em deixar tudo bonitinho do seu jeito, onde tá, quando abrir, tá lá bonitinho e tal.
salvar, onde é que salva para poder quando precisar colocar em outro computador, quero carregar essas mesmas configurações. Eu não sei se está salvando na nuvem, eu acho que não lembro se ele está salvando. Mas tem uma coisa que tem que ser feita primeiro, manual uma vez, que é o salvamento de todo o layout da interface. Então, existem três arquivos que são responsáveis por salvar quase tudo que a gente personaliza aqui do software, beleza? Sem mais delongas, como muitos dizem, então vamos lá. O que é que mantém salvo só esses layouts, as ferramentas, em cada lugar, em cada posição aqui. Não vou falar da parede de cores porque ela é em outro local. É só, assim, posição. Beleza, ó, eu abri o programa, vou reposicionar, ativar as ferramentas que eu quero, todas ou não. Veja bem seu monitor. Se você está usando duas telas, você tem que ver se você fica alternando de uma para outra. E se a segunda tela tem uma resolução diferente do principal, do notebook, ou você usa um monitor maior, e você de repente, não vou usar um monitor, não, vou criar um notebook, vou trabalhar ali. Então, vai ocorrer o quê? O que você personalizar no monitor maior, ele vai ter uma definição, tudo certinho, beleza. Tudo encaixado direitinho, não está escondido nada. É tudo para que a gente evite que fique aquelas ferramentas só com uns tracinhos, com as setinhas, para que fique oculto. E é chato e não dá produtividade, né? Se você domina também atalhos de algumas ferramentas, é bom também. E deixando tudo localizado aqui, próximo aqui. Então eu tenho. Com o tempo, seu olho vai ter uma visão rápida de que aqui, sua memória, que sabe que aquilo ali que você vai querer fazer está aqui embaixo, está ali em cima, está naquele canto, aquela sua ferramenta. Você vai descobrindo a forma como você gosta. Fora atalho. E atalho é uma coisa que não importa onde está. Apertou, tá ali. Mas nem tudo aqui tem atalho, certo? Então vamos lá, você escolheu, definiu aqui tudinho. Se você fechar e abrir depois, ele vai estar do mesmo jeitinho. Ele consegue manter ainda por enquanto, só que não está salvo 100%. O que você precisa pelo menos fazer criar uma cópia para que eles fiquem registrados em caso de mudar, acontecer alguma coisa, atualizar tudo, e aí você vai ter que colocar tudo novamente no mesmo lugar. Então, o que seria isso aqui? É agora que entra a parte que você tem um conhecimento básico do Windows, informática. Saber o que é um explorador de arquivos, que é o Windows Explorer, que antigamente era assim. Uma parte técnica é que nem todo mundo sabe acessar a parte de programa, onde é que está o programa instalado, que pode abrir, entender como funciona. Mas um atalho rápido também poderia, como a maioria está usando o Windows 11, você vir aqui e procurar, ó, eu tenho três sites, Hat e Brother Studio. Botão direito aqui, se for no 10, ou na área de trabalho, assim, a gente pode tentar assim. Ó. Então, procura aqui, ó, abrir local do arquivo. Aqui vai ter outros caminhos. Ele vai levar para uma pasta do Windows no programa que é o atalho. Aí sim, a hora do atalho, eu vou saber aonde é que está instalado esse programa aqui. Pronto. Abrir local de arquivo novamente. Pronto. Aí ele trouxe para mim aqui, ó. Está em sistema, unidade C, arquivo de programas, aí Welcome, em Broad Studio 2026, pasta bin. Essa pasta bin, em quase todos os Embroidery Studio da Welcome, ela reserva boa parte, quase 100%, de arquivos, coisas de programa onde são executados o programa, o principal que vai abrir o programa, ele carrega tudo direitinho. A troca de linguagem, tem uma parte de português, inglês, espanhol, tudo. E quando você vai trocar no botão lá, que vai trocar a língua, ele vai pré-carregar um arquivo que está salvo dentro de outra página, onde tem todos os textos traduzidos. Então tem que estar sempre as mesmas versões, atualizou a versão, tudo. Teria que, se eu gosto de traduzir, eu teria que estar abrindo e fazendo novamente. Então, como não vai ser mais viável isso? Para versões anteriores, do 4.5, 4.2, é uma coisa que só é aquilo ali, pronto, e não tem como a gente sair daí, tá obsoleto praticamente, né? Aí sim, ali é só aquilo ali, pronto, a gente sabe que não vai mexer e mudar. Pronto, então vamos lá. Entrou na parte aqui e você fica, Marinho, não sei mexer, eu tô com medo de mexer nisso aqui. Pronto, calma. Você entrou aqui,
Volta, entenda como foi que eu fiz para chegar aqui. Dou um atalho, botão direito, aí procurar abrir o locador aqui, pronto. Chegou aqui na parte BIM. Pronto. Pronto. Aí aqui, não sei se vocês podem classificar. Uma coisa importante também que é bom, ó, é vocês entenderem isso aqui, ó. Classificação, ó. Nome, data de modificação, tipo, tamanho. Tudo isso se aprende em informática, em curso de informática das antigas, embaixo, para a gente entender o que é cada coisa, essas coisinhas, entender o que é tamanho, como é que se chama mega, kilobyte, megabyte, gigabyte, essas coisas. Então, isso está ficando bem distante, que o pessoal está usando mais celular e esquece que existia, eu nunca souberam que tinha tudo isso para entender no curso de informática, né? De Windows, essas coisas. Pronto. Aqui, quando eu clico aqui em nome, eu clico uma vez, ó, veja que aqui é uma barrinha de rolagem, pronto, beleza. Clico no nome aqui e volta, se eu clicar novamente, ele troca as posições aqui. Certo? Ele mostra do Z a Z. Mas vamos lá. Aqui são pastas e aqui são outros arquivos. E aqui é tipo. Então, aqui dá pastas de arquivo, extensão de arquivo, aplicativo. Aí tem aplicativo aqui, aplicativo aqui. Porque aqui está em ordem alfabética. E não importando o tipo. Então, eu vou apertar aqui agora, já que está em ordem alfabética aqui, eu quero bem direitinho aqui. Eu agora vou apertar aqui. Eu não quero saber sobre a data de uma modificação. Isso aqui geralmente usa-se mais quando a gente quer fazer uma pesquisa para identificar o que foi atualizado. E foi assim que eu cheguei no dia que eu precisava identificar quem eram os arquivos responsáveis que salvavam essas nossas configurações. Tanto no padrão do Visual Studio e o que a gente queria ser do pessoal. E foi aí que eu analisei, estudei e cheguei onde quem era os responsáveis. Tudo tinha que ser feito manual. Ainda está um pouco. Mas o que ele está salvando agora nesse Embroidery Studio 2026, beleza, tá lá. Só que assim, se no dia que precisar formatar, pagou tudo, você não tem como deixar, por que não tá tudo, não voltou tudo igual com as configurações? Porque essas configurações salvas, pessoais, separadas da instalação do programa, elas estão na unidade C do sistema. Então, não sei se eles já configuraram para que salve tudo isso na nuvem. Eu não sei se estão salvando ainda. Eu não testei, mas eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Seria interessante. Porque assim você poderia. Vou logar em outro computador ali, loguei. Se tivesse a opção de quer trazer, ou já sempre trazia as suas configurações, já que é a minha conta, tudo, eu vou logar em outro computador, traga. Aí beleza, mas aí o monitor é diferente, a resolução do monitor é diferente. Aí vai ficar diferente o layout, assim, porque encolheu. Então você, se tem uma extensão, um monitor maior, como eu falei um pouco no notebook, e se você vai deixar de usar por enquanto, assim, entende que vai mudar a ferramenta. Ele vai carregar e vai dizer, não, é como se ele pode bagunçar, na verdade. Você teria que ou refazer toda hora, ou então criar dois tipos. Agora você tem que aprender isso aqui. Você salvar dois arquivos do layout. Aí, e você poderia nomear. Não, eu acho que não pode nomear. Você poderia colocar dois e salvar em uma parte diferente. Olha. Layout do monitor tantas polegadas, 15 polegadas no notebook. E layout de monitor externo. Pronto. Tal. Sei quantas, 27 polegadas. Vamos pôr. Porque aí, vou viajar, tudo assim e tal. Pronto. Você mantém estando esses arquivos juntos. Aí você. Beleza, agora eu vou ter que substituir. Substitui esse arquivo. Porque você vai pedir para carregar já prontinho o seu layout organizado para a resolução do monitor, da tela do notebook. E quando voltar, assim, né, de viagem, vamos supor assim, aí você vai agora conectar e vai ficar usando só a tela do monitor maior. Aí você já faz, antes de abrir, já faz a troca novamente, substitui aquele arquivo. É uma estratégia que também você pode fazer assim, para não ter que novamente colocar cada um, saber qual foi, esse que era onde, pronto. Então dá para fazer também essa estratégia, caso você use dois monitores de resoluções diferentes. A dica é, se você pretende pegar um monitor melhor, é porque na maioria ou se você pretende, na verdade, assim, pegar um novo notebook melhor, alguma coisa, procure que tenha resolução Full HD.
que por mais que ele seja 15 polegadas, uma coisa vai estar um pouco menorzinho, mas que ele suporte Full HD, que é 1920 por 1080. Assim, um monitor maior que você for utilizar de lado, assim, como principal, tem a mesma resolução, porque aí você não vai ter problema nessa questão de ficar sumindo, encolher as ferramentas, devido porque uma é menor e outra é maior, certo? Pronto, a dica tá aí e vamos continuar aqui, pronto. Aqui na parte do BIM, pronto, classificamos aqui o nome e vou classificar agora como tipo, pronto. O que é que eu fiz aqui quando eu cliquei uma vez? Ele na ordem alfabética, aqui ele classificou tudo que é extensão, que é formato aplicativo, que é a extensão .exe, que é executável. Eles ficam tudo agrupadinho. Quando você já entende que vai atrás de algo que é para executar, pronto, eu classifiquei aqui como tipo, tá, eles vão estar por aqui. Aqui já entra em outro, arquivo BIM, aí aqui já entra em outras configurações. Então, não se preocupe, é só não fazer nada, você só classifica como tipo aqui, porque vai aproximar quem eu quero mostrar agora, certo? Ele chama de arquivo em lote do Windows, pronto. Temos três aqui, ó. Save Profile Snapshot, Restore Profile Snapshot, Reset Profile. Pronto. Tá em inglês, mas traduzindo aqui no nosso português, quando você instalou a primeira vez, tudo vem aqui, depois que você organizar, tá tudo bonitinho, a janela, você fecha, isso eu estou falando não das configurações, certo? Você vai fechar, depois que deixar bonitinho, organizadinho, você fecha o programa, aí você vai vir aqui, Save Profile Snapshot. É tipo, vou dar um exemplo, tire um print de toda essa meu layout da localização das ferramentas, como eu deixei. Salve ela, tire esse print para deixar salvo. Vai executar. Vou até abrir aqui. Pronto. Ele vai abrir. Ele vai gerar esse arquivo aqui, ó. myprofileSnapshot.ini. Pronto. Ele salva. Eu estou com o programa aberto, mas eu acho que funciona assim, talvez. Porém, é recomendável fazer com ele fechado. Assim como é para restaurar, tem que ser com ele fechado. Pronto. E onde foi parar esse arquivo? Nos anteriores, ele já ficava no finalzinho aqui, que a gente viu aquele nome, My Profile Snapshot. Então, onde é que ele está? Então, beleza. Ele já foi para a pasta, agora no 2026, onde fica tudo que é pessoal seu. Ele já fica lá. Então, quando você precisar restaurar, tem que vir novamente nessa pasta para executar esse outro aqui, ó, Restore. Restaure. Então, carrega, pegue meus prints que eu salvei. É tipo isso, pega o meu print de todas as configurações e carregue novamente para deixar tudo ok. Então, o Embroidery Studio hoje ele tem que quando já tiver salvo, ele tem que manter de volta do jeito que estava. Ele atualiza, instala tudo. Eles devem estar melhorando esses códigos para poder não utilizar, substituir pelo padrão de fábrica, porque aí você obriga você a fazer tudo novamente. Aí se você não tiver salvo, não tivesse feito a cópia de segurança nele, e aí você tem que fazer de toda forma novamente como você queria. Se não, vem aqui em Restore Profile Snapshot e ele vai dar ok, finalizar. Quando você abrir, vai estar lá bonitinho do jeito que quer, do jeito que tinha feito, certo? E onde ele fica instalado, então, eu vou vir aqui, ó, sistema, unidade da unidade. Aqui esse nome sistema, aqui são HDs que eu tenho. Não sei, ó, mas procure olhar, ó, C, ou esse íconezinho aqui, que aqui é onde está o sistema do programa, onde está do Windows, onde está instalado os programas e etc. O nome pode ser outro aqui que tiver. O que importa é você entrar aqui, aí você vai vir, beleza. Outro detalhe, aqui ó, é Program Data. Essa pasta está meio escurinha aqui porque ela é uma pasta oculta. Aí para você visualizar isso, ter acesso a ela, você vai vir nesses três pontinhos aqui. Lembrando, estou no Windows 11, certo? Minhas opções. Aí essa é opções de pasta. Deixa eu ver se chegaria nela. Opções de pasta. Opções de explorador de arquivo. Outra opção. Pronto. Opções do explorador de arquivo. Serve também. Aí você vem aqui. Modo de exibição. Você vai baixar um pouquinho. Ó, aqui ó. Pastas e arquivos ocultos.
ele vai estar marcado aqui. Não mostrar arquivos, pastas ou unidades ocultas. Aí você vai selecionar aqui, vai clicar em aplicar, ok, pronto. Aí vai aparecer aqui em sistema, Windows, né? Aí você vai entrar em Program Data, você vai dê um clique em uma pasta, aperta a tecla W para chegar logo aqui no Windows. Welcome, quer dizer, você vai abrir aqui, eu tenho aqui, pode olhar o que eu tenho aqui. Brother Studio, pronto. É aqui que tá tudo, vai ficar tudo, tem coisas que eu nem criei ainda, mas ele já deixa a pasta. Bordas também, tem como criar as bordas, em formato de bordas padronizadas, são templates, estampa, carimbos. Muitos têm o mesmo formato, .esa. No 4.2 era só dentro da pasta BIM, entre outras pastas, e tudo misturado. Aí a gente não saberia, isso aqui é de qual? É uma letra, isso aqui é uma configuração, isso aqui é um contorno, isso aqui é um motivo, não sabia. Não, aí agora eles corrigiram para ficar mais organizado. E uma vez que você tem os padrões de fábrica e uma vez que você criar o seu, você aprender a mexer, a criar um carimbo novo, um motivo novo, aqui são tudo que não é padrão de fábrica, são meus que eu criei. Então, ele já joga para cá. Aí isso é muito bom. Fontes, o que essas fontes? Fontes são as fontes que eu mando gerar, a converter a letra quando você vem aqui em configuração, converter letras TrueType. E que eu já sei qual é a letra que eu instalei e tudo, eu quero procurar, eu quero que ele venha aqui, eu dou o que ele vai converter e já transforma nesse formato de arquivo .wes. E esse aqui é um teste que eu fiz, ó, o formato KDC, esse aqui é bem interessante, vai ter um outro vídeo que eu vou falar sobre algumas ferramentas que vai ser bem longa assim. Essa aqui é uma, como utilizar esses, são teclados, fonte de teclado. Desenho de teclado, pronto. Aí aqui bordas, backup são arquivos que você vem trabalhando e ele sempre vai copiando. Você pode escolher o tempo que fica fazendo ou, nem, ou não. E ele vai ficar jogando aqui. Caso precise recuperar, vai estar aqui os seus backups. Eu não ligo muito. Depois que já está tudo certo, eu apago. Deixa eu voltar aqui em Brother Studio. Pronto. Temos o template. Pronto, aqui template. Ele tem salvo aqui, ó. Atualizado. Uma que eu atualizei mantendo o mesmo nome do que vem de fábrica. Atualizei nas configurações. E aqui uma com o meu nome. Fiz um teste. Eu queria, se eu quisesse, sempre que ele abrisse, ele trocasse para não usar mais o normal e já o meu nome, para não ter que toda hora eu abrir um novo documento a partir dessas propriedades salvas aqui, para não ficar fazendo isso, eu padronizei para que ficasse sempre ele. Então, como eu fiz, é que não vai entrar em questão aqui, vai ser o padrão é salvar pelo padrão normal. Só vamos atualizar esse arquivo aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Fontes, essa pasta res. Pronto, ela tem sido automático, que eu posso criar também. Todo mundo pode criar, qualquer um. Vem umas pré-definições de fábrica e você pode criar o seu. Editar uma, personalizar, aí vem para cá. Bom, é isso, ele não vai ficar na pasta principal do programa, porque se for desinstalar alguma coisa. Em alguns casos, quando a gente desinstala, for lá na pasta, ele fica, mantém alguns arquivos, ficavam lá. Às vezes nem todo mundo fica sabendo como é que faz. Aí, Color Blend, eu adicionei algumas, elas só vêm. Deixa eu lembrar aqui qual era. Esse aqui são os personalizados, claro. Porque eu peguei esse aqui é do. Eu peguei do Hat 4, Embroidery 4, que é da Wicca também. Porque eles já tinham. Muito mistura, que é de muita mistura. Então já tinha umas pré-definições muito bacanas. E lá aqui no Embroidery Studio só tinha umas 4 padrão. Então eu poderia criar mais, assim, a gente pode criar novo. Então você quando descobre uma mixagem de gradiente que ficou muito bacana, aí você, para não ficar toda hora refazendo ou ver, anotar como é que foi feito, você pode criar um arquivo com o nome, assim, pronto. Para simplesmente resolver num clique. Então, tudo personalizado seu vem para essa parte aqui principal, em Program Data Weapon, em Browser Studio, pronto. E aí, isso aqui é muito bom e muito interessante. Aqui temos mais.
Ou é bastidores também, a gente pode criar um estilo de bastidor, se não tiver na lista aquele formato aqui da sua máquina, você pode criar um parecido, similar, para ficar bacana. Aqui é de máquina, esse aqui, outros trabalhos aqui. E trash chart aqui é onde ficam as cartelas de linhas, a paleta de cores, na verdade, esquema de cores, lá chama esquema de cores, mas a gente pode chamar de paleta de cores. Pronto, aqui eu só deixei a Ricamaro, porque ela não vem como padrão lá. A lâmina da seta, ela já vem como padrão oficial da Wiki. Não quer dizer que aquele arquivo é oficial, não. Eles podem muito bem, que isso que eu já passei para eles podem muito bem pegar isso aqui e tornar padrão. E verem que, isso aqui já que lá é muito comum, eles fizeram a pesquisa, vão incluir nas próximas atualizações, aí já vem. Aí já pode colocar. Mas aqui é de boa, só jogou aqui e pronto. For lá em gerenciamento, aí você pode colocar, personalizar. E aqui temos carimbo, motivo, pronto. E aqui tem outros arquivos diferentes, aqui que eu não vou mexer, nem nada. Algumas configurações de recuperação, de coisas de sua licença e tudo. Mas aqui, o que é que a gente vai olhar aqui? Essa parte aqui, ó. Default, padrões. Então, olha ela aqui, ó. O My Profile Snapshot, que eu criei agora, ó, nesse mesmo horário. Foi 10, já faz um bom tempo. Então, são parâmetros de configuração. 1 mega praticamente aqui. E pronto, ela tem que estar aqui. Reinstalou tudo, então ele tem que entender. Porque quando eu fiz o meu, ele não entendeu, ele não pré-carregou. Aí eu tive que fazer manual. Minha sorte, porque eu já tenho conhecimento e já salvei. Eu já mandei fazer depois que eu personalizei. E aqui é outro também, que esse é um dos arquivos também que ele salva parte também de algumas configurações. Não sei dizer quais são todas, mas tem um motivo e tem aquelas configurações que salvam. Você posicionou um local, não só a ferramenta, mas ele pega também essas informações. Mas também alguns valores e tal. Alguma ferramenta ativa que você estava selecionando e quando você for abrir, já vai estar nela. Então, ele mantém como se fosse sempre a última coisa que você fez quando foi fechar. E valores mesmo no arquivo, para cada configuração de pré-definição, sua escolha de sequência de como é que vai ser um aplique e tal, o que é que você vai personalizar, para tirar do padrão de fábrica, ele já salva em outro arquivo que eu vou procurar ele aqui agora. Vamos lá. Normal. Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu estou quase esquecendo que é onde foi que onde ele ficou aqui template. O outro arquivo é esse cara aqui. Eu tinha falado dele, mas foi porque estava só passando pelas páginas. Pronto. Os 3 arquivos são esse aqui. Aqui é que você pode criar o seu separadamente. Porque dependendo, você pode ter estratégia. Eu trabalho no canto, lá é uma configuração diferente para várias coisas. Então, para não ficar trocando ou esquecer, misturar de um trabalho com o outro, você pode personalizar todinho e salvar com o nome de identificar. Que isso aqui é eu vou criar um novo documento com as configurações daquele trabalho. Eu vou criar um novo documento com as configurações daquele outro trabalho. Você vai dando um nome. O normal é como se fosse o padrão de fábrica. Então mas aí a gente pode atualizar por cima as nossas configurações, porque sempre que ele vai abrir, ele vai pegar somente, o código dele está criado para carregar o arquivo normal, não esse. Os outros que você for criando, salvando, você tem que ser vindo em novo do modelo. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Ó, por que já está já no meu nome aqui? Porque eu mudei para não ser mais o normal. Mas ele tem salvo as mesmas configurações que eu escolhi, que eu fiz no teste. Então ele tem já para o padrão outros aqui para outras máquinas que trabalham. Tem 2 tipos de normal aqui. Então eu personalizei aqui. Isso aqui não vai importar muito para vocês. Vocês podem atualizar o arquivo que é o normal, o MT.
certo? Então, existe muito, assim, esse Embroidery Studio ele é bom porque ele nos dá, na verdade, muita liberdade assim para você escolher configurações do seu jeito. Agora, se a pessoa trabalha com vários tipos de trabalho de empresa, alguma coisa, não dá para deixar um padrão universal, né? Então, a pessoa vai ter que escolher qual o que vai ser padrão para sempre iniciar com ela, você trabalha mais, e quando for fazer um determinado trabalho, você vai ter que vir. O novo do modelo, aí escolhe qual é o modelo, o nome que você deu, e você abre assim, o documento e pronto, e vai fazendo. Tipo, aí como eu não mexo em outras coisas, eu tenho uma configuração aí, mesmo trabalhando com uma outra fábrica, eu tenho salvo aqui nos perfis aqui do estilos, algumas coisas, não são poucos. E eu resolvi aplicar o que é do trabalho de vendas digitais, que são muito bons também para os da fábrica. Algumas coisas eu gosto de personalizar na hora. Então, é mais ou menos isso aqui. Então, lembrando, voltando aqui, vou recapitular. Parte do programa data, o sistema, o ícone. Aí você vai no Embroidery Studio, que você vai ter instalado. E pronto. Vai formatar o computador, vai colocar em outro computador para ficar utilizando um, depois utilizando o outro. Você quer carregar, um já está todo, aí configurou, personalizou tudo, tudinho, como é que você faz agora para levar para lá? Então, não copie tudo aqui, certo? Então, se você só quer só os 3 arquivos, então você vai pegar só essa parte aqui, cadê? Por exemplo, se tiver a tabela de cores também, você pode colocar aqui. Se tiver esses dois aqui, você copia a pasta também, para não ter todos os arquivos. Você copia ele e. Cadê? Sim, default. Pronto. E aqui default. São pastas diferentes aqui, mas tem que ter aquele cuidado para não botar no canto errado, assim, e às vezes nem vai funcionar. Pronto. Esse outro arquivo aqui, não, eu acredito que ele é o que está salvando, é novo agora, para mim ele é novo, eu acho que ele estava salvando essa configuração para entender que quando eu esperava que ele fosse salvando na nuvem, tipo, uma configuração, olha, saída do perfil do usuário, aí, e data, não lembro o que poderia ser. Mas se for online, ou ele mantém salvo para quando vier a atualização e tudo assim, ele entender que ó, é para pegar esse aqui. Mantém esse aqui de volta. Mantém o perfil de layout que está salvo aqui. Viu? E algumas informações aqui, padrão. Já o arquivo normal é que possa ser que ele não carregue e a pessoa tem que vir e pegar ele aqui. Normal. E colocar. Certo? E beleza, vamos lá. Eu já falei aqui sobre salvar essa configuração aqui, né? De layout e tudo. Abriu, fechou. Quer dizer, fechou e abriu, pronto, beleza. Então você vai fazer o que mais? Vamos salvar a tabela de cores. Você já colocou lá a tabela de cores da Rica Mário? Então, conferir aqui, ó. Embroidery Studio. Não, tem default aqui. Tá os arquivos aqui criados direitinho. Deixa eu voltar aqui. Direto chart. Pronto, você vai colocar aqui a tabela de cores da Rica Mário. Uma vez que abrir o programa, ele vai. Se fizer isso com o programa aberto, não vai aparecer porque ele não consegue ficar sempre atualizando a leitura em tempo real. Assim. É só quando vai carregar o programa, ele faz a varredura para entender tudo que tem e pronto. Joga, fecha e abre novamente, pronto, ele vai entender. Pronto, beleza. As cores, tem aqui o nome Colorway. Aí ele vem com as cores bem neon aqui. Aí você, dependendo do monitor, aqui no meio eu coloquei para ficar 30. Porque se eu colocar 31, 32, ele vai criar uma segunda página. Aí eu teria que. Eu não quero ficar clicando aqui para abrir outra cor. Certo? Eu não quero fazer isso. Então, foi até 30, deu certo, pronto, beleza. Escolhi minha pré-definição de cores, coloquei bem direitinho aqui. E dava o nome aqui, Colorway. Você pode definir direitinho como você quer, quantidade de cores. Mantenha o arquivo Colorway aqui. Você vai clicar nesse botão aqui, esquema de cores. Deixa eu tirar. Botar aqui do lado aqui sim, vou deixar aqui no meio.
Aí temos duas coisas abertas. Linhas, que é esse botão aqui, vai abrir só esse aqui. E temos esquema de cores aqui. Editor de esquema de cores, que é esse botão aqui. Pronto. Aqui eu tenho três que eu criei, né? Então, você vai ver somente o nome Colorway. E você vai fazer o seguinte, beleza, agora eu quero, já, primeiro, organiza as cores que você quer, os tons que você quer definir, quantidade, até 30 ou não, ou 15 só. Você pode, por exemplo, tem gente que pode colocar só aquelas, quantidade 15 de agulhas, as 15 cores e definir, as que estão mais padrão lá também, você faz. E uma vez feito isso, aí sim, você vai vir criar esquema de cores, aí ele diz, olha, novo nome de esquema. Aí, como lá tá Colorway, aí você vai botar o nome Rica Mário. E aqui, baseado no aí Colorway, por que isso? Assim, ele quer baseado nessa tabela do Colorway que está aparecendo. Então, as cores, a quantidade, tudo ele vai criar. Aí deu OK, ele vai aparecer. Aí vai estar o nome aqui, Rica Mário, vai estar do jeitinho aqui, bem bonitinho aqui. Só que agora, vamos aplicar os códigos, as cores aqui, já que eu defini, como é que eu faço? Aí a gente vai vir aqui, ó, a parte de linha, selecionar mostruário de linha. Aí a gente vai pegar o mostruário de linha. Você vai procurar, diante de muitos aqui, você vai procurar o Rica Mário. Ele não vai estar aqui não, porque ele já está aqui. Pronto. Porque uma vez você selecionar ele, aí você clica aqui, ó. Aqui ele vai estar todo, só que a gente não quer. É sempre bom definir aqui só uma. Se pode, aqui, ó, aqui vai estar, aqui no meu tá só Rico Mário. Porque eu tenho os outros que eu criei, mas eu tirei novamente, porque só é o que eu uso. Eu vou botar aqui, ó. O da Lumina e da Frostmet. Eu tenho 10 cores da Frostmet. Quando eu clico aqui, eu não posso, pronto, uma das coisas que eu vou explicar agora. Por que tem 30 aqui também, mas eu só tenho 10? Eu defini as 10 primeiras. Bom, até aqui. São as cores que eu tenho numa coleção que eu comprei. Da Process Map. Então, essas outras aqui é devido ele não deixa eu, por exemplo, nesse esquema de cor ou paleta de cores, eu quero que mostre só 10. Ele não faz, porque ele vai de acordo com a maior que tem. Eu vinha na Lumina, pronto, ele mostra também. Aí a Lumina tem aqui alguns modelos a definir aqui. Eu vou voltar para Rica Mari, pronto. E aqui tá o mostruário é Rica Mari, porque aqui é onde eu quero escolher qual é a cor que não tiver aqui, eu quero colocar ela. Aí como é que funciona isso aqui? Eu criei o esquema, tá aqui o nome Rica Mari, tá aqui direitinho. Coloquei aqui a Rica Mari no mostruário aqui. E como é que eu aplico? Então, colocou o Rica Mari aqui. Então, todos aqui o Rica Mari. Aqui você pode aqui igualar a cor, por exemplo. Quando eu seleciono esse verde, ele vai mostrar tons de verde aqui. Deixa eu tirar esse carinha aqui. Eu vou apertar aqui. Sai tudo. Agora vamos só colocar aqui sozinho. Pronto, fica melhor. Quando eu clico nesse cinza, ele vai mostrar tons mais claros. Alguns cinza, alguns tons clarinhos. Eu vou clicar nesse amarelo. Ele vai mostrar todo o amarelo dos mais parecidos. Porque assim, é pelo código. Você vai procurar. Não, eu tenho aqui, só que o amarelo não é esse aqui não. O amarelo que eu uso é esse aqui. Você pode tanto procurar, selecionar e apertar aqui, ó, atribuir linha. Quando eu clicar, ele vai colocar aqui o código. O tom da cor que eu editei, que já está editado no arquivo. E toda a informação possível. O código, o nome, deixei igual e mostrar para saber que é Rica Mari. E se, por exemplo, não, aqui criei a tabela, coloquei o nome, tá aqui a quantidade de cores, só que não, nenhuma delas estão com as cores corretas e nem a atribuição das informações. O que é que eu faço agora? Aí você fez isso aqui, pronto, abriu aqui em linhas, aí você vai clicar aqui, igualar tudo. Não estando, você clica aqui, em qualquer canto aqui fora, para não pegar tudo. Aí você vai clicar aqui, igualar tudo. Então, ele vai pegar, pode errar alguns, ele vai pegar todos esses tons, vai aproximar, vai ver qual é o que é mais aproximado e vai substituir as informações, vai colocar. Aqui já está aplicado, porque aí você vai ver assim, você passa o mouse, esse balão de informação vai mostrar, ó, M2188, M2188, que geralmente podia ser o código, o nome, mas como são muitas cores, aí eu resolvi deixar a mesma coisa, o código e a parte do nome sendo iguais. Coloquei um letreiro, uma letra e uma numeração, porque a letra ela representa
a organização das caixas aqui que eu tenho, das pequenas tubete, que cada letra, cada caixinha é uma letra que tem 10 cores. Aí, para ficar fácil, que aqui eu sei que quando eu for olhar o desenho que eu personalizar, e que eu vejo, eu só preciso olhar, é a caixa letra A, o número, a linha é 2020, pronto. Essa é a ideia que eu criei para que facilitasse também a busca e identificação de qual vai ser a cor. Caso a pessoa tenha todos os tons, 178 tons de cores da Rica Mário, aí isso aqui é muito útil. Aí beleza, tá ok, atualizei, tá bonitinho aqui. Não cabe todas as cores, mas vai até 30, beleza. Quando eu precisar de outro, você vai personalizar, dá 2 cliques aqui, você vai procurar. Se você tiver também com a cartela, você vai lá, encontra, aí você seleciona onde você quer colocar a nova cor, aí você seleciona aqui, você vem no código, coloca o código aqui, não precisa nem botar a letra, aí vai aparecer aqui. Se eu for apertar só um R aqui, ele vai mostrar tudo que é da letra R aqui, a caixa praticamente. Se você colocar o O aqui, ele vai mostrar tudo aqui. Se eu colocar o C aqui, é todos os tons rosa que tem. Tudo de acordo com a tabela que você tiver. Então pode ser feito em qualquer outras marcas como a da Lumina e a Frostmat. Frostmat já é da madeira que já vem. Então a seta Lumina também já vem. Rica Mário você tem que pegar e colocar. Uma que já criei, está circulando já em vários lugares. Né? E vamos lá, aí eu vou desativar isso aqui e pronto. Fez isso, aplicou, estão tudo corretinho, bonitinho aqui. Aí você vai fazer o seguinte: o documento você deixa vazio, sem nada, não coloque nenhum objeto nem nada. E confira também se você quer manter uma configuração, por exemplo, eu gosto de sempre manter como padrão o ponto de suporte, o primeiro ponto de suporte já no formato aqui, por formato e corrido para a borda. Então, é uma coisa que vai variar muito, aí que não faz sentido ficar criando, pode variar sempre, vai vir aqui para trocar ou adicionar um ou mais. Valores também, quando eu adiciono duas aqui, eu posso escolher 25,5, qual é o tipo de tatame, ou é corrido para bordo, ou é 55, foi uma coisa que eu já defini. Eu vou deixar assim, você pode vir ponto cheio, eu quero que seja o padrão seja ativado aqui, ó, ponto cheio, e você escolhe até 40, 45, uma divisão automática você quer deixar já com 12 aqui, para ficar aqui já tá também. Porque aí você, quando escolher e verificar a compensação de reposto, eu costumo com 30. Da maioria vai ser 30, mais ou menos em alguns casos. Pronto, já fica pré-definido, porque de fábrica é 17, né? Aí você já deixa tudo bem direitinho, confere logo se está precisando deixar salvo. Pronto, aplique especial aqui, pronto. Pré-corte, parada, armação fora, parada. E a segunda parte, de pontos fixador, armação fora nenhum. Aí aqui, a armação fora também, eu deixei zerado aqui, porque ele fica bem no cantinho, não quero que ele fique muito longe. Tem esses casos aqui. Esse MDC significa mudança de cor. Armação fora, você quer que ela faça o quê? Ela, quando ela termina, ela para você estar pronto. Aqui, eu apliquei assim. O pré-código, ele vai virar, feio. Aí ele vai parar, aí a armação fora. Você quer o quê? Não, a mudança de cor, não, eu quero que pare. Então, eu dei a parada. Pronto, ele vai fazer isso. Assim, para você colocar E aqui, ó, a armação fora, essa parte tá aqui embaixo, mas assim, quando para, ele vai, ele no padrão vem menos 40, eu acho que é no Y. Aí ele vai afastar muito. Só que eu não quero. Eu zerei, pronto aqui. Ele vai parar bem em cima direitinho. Eu trato da forma que fica em cima. Que aí fica fácil, a pessoa vai lá e coloca. E depois que ele mandar, vai fazer o quê? Uma borda zigue-zague para segurar. E a maçã fora tá em nenhum, não, porque ele não quer que ele nem dê parada e nem com mudança de cor. Não depois, e nem pela mudança de cor. Eu não quero que faça nada. Pronto, ele vai fazer, pronto, terminou. Agora sim, a cobertura, aí usar ponto de cobertura, pronto, a largura 4 milímetros, a espessura do ponto cheio. Aí tem o deslocamento também, se eu quiser mudar. Então, tem várias coisas que a gente, se for mudar e deixar para se tornar padrão seu, personalizado, a gente já tem que mexer tudo isso aqui. E ir definindo. E sem fazer nada, sem selecionar nenhum objeto e vai mudando. Aí feito isso, por exemplo, voltei para cá e você vem aqui em salvar. Clicou aqui, você propriedade para o padrão de modelo do objeto, você vai clicar,
eu posto aqui em OK. Aí ele diz, ó, essa operação afetará todos os novos desenhos baseados no Xlang modelo. Pronto. É o arquivo que eu predefini para que fosse sempre o padrão quando eu fosse abrir o programa. No caso de vocês vai ficar o arquivo normal. Então, o de fábrica ele vai deixar de ser, mas ele salva, ele tem o arquivo de fábrica salvo. Ele vai geralmente atualizar e vai ter um outro arquivo oculto, assim. Não vai ser o de fábrica, não vai ter mexido, mas ele vai tornar padrão o arquivo normal. Então, se você salvar por cima, pronto. Aí assim, fica sempre abrindo, mantendo tudo certinho. Porque no meu caso eu queria mudar para ficar separado, aí eu tive que mexer em outras coisas, que é mais assim, para desenvolvedor e mexer em um arquivo que ficou editável para mim também. Onde tem alguns códigos. É uma coisa que representa onde fica salva essa informação. Assim como tem umas liberdades para ensinar, para eu modificar algumas coisas, caso eu queira. Não é visível aqui em configurações, mas ele fica oculto em alguns casos. Que é só na parte do arquivo. Pronto, aí você salvou, beleza? Pronto, você manteve algumas informações de valores, está salvo no arquivo normal. O arquivo do perfil também, o My Profile Snapshot também já foi criado. E agora você vai fazer mais uma coisa. E o default ele sempre mantém automaticamente. É o que ele pega automático. Em algumas coisas que quando você mexe e quando vai fechar, ele já vai salvando. Então tá lá também. E aqui, esse que a gente está clicando aqui, ele vai salvar no arquivo normal. É o MT. É um arquivo MT. E o nome normal é o que é padrão que eles criaram para ser sempre quando fosse abrir. É o que está configurado, né? Aí você vem aqui, antes de fechar tudo, assim, para que sempre que você criar um novo documento, mantenha tudo direitinho. A paleta de cores que ninguém antes não sabia ainda. Depois, quando eu descobri, fui fazendo, fiz, testei tudo várias vezes, retornei tudo. Isso no 4.2, né? Já faz anos. Depois eu criei um vídeo, achei interessante criar assim embaixo para o pessoal entender como é que funciona. Não é fácil para qualquer um não, mas isso todos querem, né? Então vamos lá. Só falta o que agora? Vir em arquivo e salvar como. Aqui está modelo. No 4.2 é gabarito. E aqui é como modelo. Pronto. Aí, quando você fizer isso aqui, aí você já vai ver o arquivo só normal. Você só vai enxergar esse arquivo aqui. Aí você já está aqui no formato aqui. O do 4.2, você teria que vir aqui o tipo para selecionar esse arquivo aqui, MT. Viu que MB é MT. E aqui você pode também dar um nome. Você vai criar um novo nome em outro arquivo. Em caso você queira. Agora que sempre que abrir, ele vai carregar o normal. E depois você vai ter que mudar. Então, mantenha salvo, atualize o arquivo, esse arquivo com o nome normal. Você seleciona e manda salvar, vai substituir, tá ok, pronto. Aí você pode já, na mesma hora, abrir um novo documento. Eu vou clicar aqui. Voltar para cá. E tá aqui, bonitinho. Sempre do mesmo jeito que a gente gosta de mexer. Algumas coisas, dependendo do desenho que você mudar, por exemplo, eu fiz isso aqui, estava olhando aqui as exportações, aí do nada eu terminei e fechei o programa. Quando você abre, dá isso aqui do mesmo jeitinho, pronto. Porque o default ele salva essas informações assim, do que você abriu naquela hora, alguma coisa assim ou não. E mantém salvo alguma posição, essa janela aqui. Interessante isso, porque você fica sabendo o que você fez na última vez, alguma coisa. Então, deu para entender um pouco, assim, vai ser um pouquinho complicado para entender. É só revisar esse vídeo, assiste novamente, entende novamente. Assim. Então, esse vídeo aqui é para você assistir com calma, entender como é, não é complexo. Então, assim, se é complexo é porque você não tem aquele conhecimento básico do Windows, onde cada coisa tem um nome, tem um padrão das antigas, de nomenclatura, de onde chegar naquela pasta, o que é uma pasta, o que é subpasta, o que essa estrutura de pasta é assim. Isso é o que é estrutura de pasta, tem que pelo menos entender um pouquinho disso. Mas só para salvar isso aqui, é só isso aqui. Assiste, entenda, assim, você pode dar uma resumida. Eu só preciso disso, disso. São 3 arquivos que salvam. Onde é que eles ficam agora? O que é que eu tenho que fazer antes de fechar? Eu personalizo todinho. Se você fechar e não fizer, vai ter que abrir, vai ter que fazer tudo novamente. Então, é um documento em branco sem nada e você predefine bem direitinho tudo que você quer. Mudou lá na frente alguma coisa, tipo, que se eu mudar alguma posição aqui do layout, da nova ferramenta, não, agora eu vou botar essa ferramenta ali. O valor agora que eu vou ter que usar agora é outro aqui, eu quero que fique padrão toda vez que eu abrir. Então, tudo que eu mudar, aí eu vou ter que clicar aqui em salvar.
Aí fica mantém tudo salvinho também. Assim como ó, os estilos que você personalizar, motivos que você criar, essa parte aqui, clipart de bordado, pronto. Eu queria colocar, no padrão ele vem uma parte que vem de desenhos que vem junto, né? Pra você escolher alguma coisa. Mas aí eu pensei, não, isso aqui é uma dica bacana para quem quiser faz logotipo, essas coisas. Que já quer deixar aquilo que sempre usa, o logotipo do WhatsApp, só uma cor, duas cores, Instagram, estrela um, estrela 2, estrela pequenininha para desenhos pequenos e uma estrela maior, maiorzinho para outro modelo mais cheio. Só arrastar, pronto, eu quero coisas. Então, dá para você personalizar isso aqui, então. Pronto. Se eu fechar e abrir, vai estar assim, então eu tenho que botar aqui. É interessante de seguir, a gente ter esse conhecimento aqui para você já ver, não, eu gostei, bacana, não sabia não. Fui lá, personalizou, apontou a pasta que você usa, então onde está todos os seus desenhos, pronto. Ele localizou, abriu uma vez, ele vai carregar os arquivos que você criou, pronto. Aí isso aqui já agiliza muito também. Aí mudou, personalizou isso aqui depois, aí sempre lembrar de salvar. Porque aí sempre, qualquer coisa nova que você escolher, modificar, você vem aqui salvar. Vai mudar a compensação de repuxo agora para outro valor, também salve, porque senão quando você for abrir novamente, ele vai voltar, ele vai estar aqui, 30, ele vai lembrar sempre o último. Aí, feito isso, você fechou o programa, abriu, testou e tá tudo bonitinho como você queria. Qual é a recomendação que eu vou dar? Beleza, então vamos lá. Aqui em programa data, como eu expliquei, né, vamos chegar nela. Você pode fazer uma coisa de uma forma direta. Tem muitos arquivos aqui, porque eu não sei a pessoa substituir alguns arquivos aqui que eu não sei se vai ser legal, mas aqui temos pacote aqui, uns três updates, tá? Pacote cast de update aqui, já tá vazio, já vazio, vazio, foi utilizado, então versões da 2.1, 2 e última é esse aqui. Pronto, são coisas que, deixa eu conferir rapidinho aqui, porque eu acho que eu não vi, você poderia simplesmente jogar por cima e não vai dar nenhum problema. Talvez aqui, esses cache, navegador, alguma coisa assim, talvez isso aqui não fique legal. Então, teria que pelo menos você fazer o seguinte. Se você só copiar essa parte aqui, ó, vem aqui, programa data, entrou aqui em Will, só copiar essa parte aqui, ó, propriedade aqui. Eu tenho 121 MB, 403 arquivos, beleza. Salva na outra unidade do seu HD como uma cópia de segurança, pronto, beleza. Porque em caso de algum problema, formatou ou quer levar para outro computador, claro, quando você executar o programa lá e vir aqui, você fecha tudo novamente, aí ela já vai criar essas partes aqui, aí você vai botar lado a lado o que tem e o que é a cópia, e você vai entrando em cada uma, pronto. E as que são mais importantes, aqui, aí você vai lá, pega o arquivo, joga aqui, substitui, você vai entrar aqui, joga também a linha, cartela de cores. Você vai anotando, lembrando, qual é a outra parte que. Eu tenho um motifs que eu criei. Vai lá, pega e joga os arquivos aqui. Fica mais interessante, certo? Porque senão pode dar algum probleminha, talvez, nessa aqui. Se essa parte de default tivesse fora aqui, aí era mais prático da gente selecionar todos, até mercado que precisaria, menos dele. Porque aí ele não ia atrapalhar muito, sabe? Mas lembrando, tendo uma cópia de segurança, pronto, você já evita qualquer problema. E aí você já fica entendendo que o programa está salvando, vai atualizar, e se caso uma outra atualização e de repente, eita, quando abriu ficou tudo, botou a restauração padrão, assim, os layouts, não são as informações. Como é que eu faço para restaurar? Aí você vai lembrar, eu tenho salvo, eu só preciso ir lá na parte do programa, aqui, no Brasil Studio, pasta bin. Aí você vem aqui, tá classificado direitinho aqui. Quem foi os arquivos de lota aqui, ó. Aí você vai clicar em Restore Profile Snapshot, um programa fechado. Aí vai executar, dá ok, ele vai dizer que deu certo, porque o arquivo, ele pegou o arquivo, carregou, vai abrir o programa e ele volta bonitinho como tá, do jeito que tá aqui. Beleza? Bom, então era isso aí. A explicação era mais essa, sobre como você entender um pouco do funcionamento dessa nova versão.
os arquivos que você pode salvar, como é que salva, o que você precisa fazer antes, tudo assim, é uma única vez você tem que fazer toda essa sua configuração e tudo tal. Caso esquecer, ei, eu esqueci daquele, eu vou mudar aqui, então beleza, vai lá, faça tudo, se você quer que fique padrão, aí lembra de aqui, ó, salvar, para ele salvar no arquivo do MT, ele atualizar, ele vai estar lá, se você esquecer de fazer o backup, mas ele está lá, salvo. Aí depois de um dia você pode fazer uma cópia, atualiza o backup na outra parte, assim. Porque seria bom se eles mantivessem salvando esses arquivos principais, ou tudo aquilo ali, de forma online também, uma conta assim, no seu repositório, para que a gente fosse acessar em outro computador. Vai lá, loga, instala, baixa, instalou, assim, aí de repente, será que vai carregar os arquivos? Nem tem, ó, tá em casa, ou rapaz. Aí, tá no online, você poderia baixar, ou então ele automaticamente já trouxe essas configurações, né? Aí isso seria uma mão na roda mesmo. E é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, revisem, olhem, entendem, compreendam como é que funciona. Eu estou falando aqui de forma um pouco técnica e demorada porque precisa de explicar melhor de uma forma que como é que funciona. Se você só querer, não, eu quero saber, eu quero saber logo como é que faz, como é que coisa ali, não, você não vai aprender. Porque se eu passar assim dessa forma, assim, você não, é mesmo que você está colando uma prova, assim, não está aprendendo, só estou pegando e botando e passa, mas não sabe por quê. Se perguntar, alguém perguntar como é que foi, mostra aí como é que você fez. Não vai saber. Então, essa é a forma que eu estou explicando para que fique mais claro um pouco, entenda um pouco. É complexo porque você não tem conhecimento básico do Windows. Então, não se preocupe, é normal, tudo isso. Então, não tenha medo de chegar, acessar isso aqui e na parte onde está o programa, porque só precisaria o quê? De ter conhecimento do Windows. Então, muita gente faz curso, entra em curso de alguma coisa, de algum programa, do software, assim, e quando um professor, alguém está explicando uma coisa, que entra ali e fala assim, aí vão perguntar coisas que nem deveriam estar perguntando, que é como é que copia, como é que faz isso. Então, isso aí você já deveria saber, procurar aprender, reserve um tempo para aprender, porque não adianta ficar. O cara quer ensinar uma coisa e você ficar perguntando como é que copia, como é que faz aquilo, uma coisa básica que já deveria saber. Então, deixa para depois você procura saber. É por educação, a galera vai fazendo, beleza, mas tem que procurar entender. Ah, eu preciso aprender o Win. Estou gostando do programa? Eu preciso aprender coisas básicas. O que são essas coisas básicas? Hoje eu poderia dizer assim: o que você vai fazer de repetitivo todos os dias. Abrir a conversa no WhatsApp. Ah, pode agora arrastar o arquivo, copiar, colar, alguma coisa. São meios, procure dicas, etc., para facilitar a sua produção. Para você utilizar só aquilo que é bem mais utilizado nas ferramentas. Então, aqui como a gente está tratando do Embroidery Studio, fica aí como você manter tudo salvo, restaurar, onde ficam agora. E conhecimento é isso. Temos que buscar conhecimento para gravar aqui e você já dominar aquele programa que você tanto usa para trabalhar e não passar por esses problemas, assim, porque quando vem atualização, alguma coisa, quando reinstalar e etc, né? Já é bom. Vamos para outros vídeos depois deste, né? Valeu!